Certo, pessoal, o estudo ativo é a melhor forma de se aprender segundo a ciência. Se você ainda não sabe disso, eu não sei o que você está fazendo. Se inscreva no meu canal ou, sei lá, assiste esse vídeo aqui em cima, faz alguma coisa, porque você está atrás. Estudo ativo é basicamente ficar se testando. Tem sido a minha arma secreta desde que eu comecei a fazer na faculdade de medicina. Eu não vou gastar o seu tempo e não estou aqui para te convencer, vou direto ao ponto. Aqui vão 12 formas que você pode fazer para usar o estudo ativo, passo a passo no seu estudo diário para conseguir melhores notas. Você pode começar a usar o estudo ativo antes mesmo de aprender. Pegue alguns materiais que você tenha ou problemas práticos, não precisa ser muito. Só responda algumas perguntas. Você vai errar a maioria das respostas, mas tá tudo bem. Na verdade, isso é uma coisa que vai te beneficiar por um efeito chamado efeito da hipercorreção. Isso acontece quando você pensa que sabia a resposta de alguma coisa, mas por algum motivo respondeu errado. E aí se torna muito mais fácil que você se lembre da resposta correta da próxima vez que vê aquela questão. Funciona como se fosse um feitiço, mas muitos estudantes não aproveitam os benefícios de fazer um pré-teste. Parar e recitar. A segunda forma de utilizar o estudo ativo é parar e recitar. Então, ainda estamos falando sobre formas de utilizar o estudo ativo antes mesmo de ver a aula. Parar e recitar é extremamente efetivo para aprender novos assuntos. Se você está tentando se expor a um assunto, lendo um livro ou assistindo videoaula sobre aquilo, então o que você deve fazer ao final de cada sessão é parar de ler aquele livro, fechar ele ou pausar o vídeo e tentar recitar nas suas próprias palavras o que você acabou de aprender. E se lembre que quanto mais explícito você for, como escrever, digitar ou falar aquilo em voz alta, mais essa técnica vai funcionar para você. Se algum tópico for muito difícil para você recitar, faça uma anotação sobre ele. E aí você pode tirar aquela dúvida depois ou até perguntar para o professor como aprender aquilo. Esses métodos que eu falei até aqui são bons para serem utilizados antes mesmo de você assistir uma aula ou antes de aprender aquele conteúdo. A forma seguinte que eu vou falar de estudo ativo é sobre como ele pode ser utilizado durante a aula. E essa técnica é escrever perguntas. Vou falar um exemplo. Você pode transformar cada tópico da aula em uma pergunta. Por exemplo, um slide sobre vício. Então você tenta transformar aquele conceito, vício, na forma de pergunta. O que é vício? Você pode transformar cada processo em uma pergunta utilizando o como. Por exemplo, como é feito o ATP? Você pode transformar cada conceito dado naquela aula em uma pergunta utilizando o porquê. Tipo, por que esse assunto é tão difícil? Ah, e se o professor colocar os objetivos da aula logo no começo, preste muita atenção naqueles tópicos, porque eles são muito importantes. Ali são perguntas que o professor escreveu de graça para você, não deixe aquilo passar. Tem muitos benefícios sobre esse método de estudo ativo, inclusive eu uso muito, e tem um vídeo inteiro aqui no canal só falando sobre como eu faço os meus resumos. E você pensa, como será que ele cobraria isso numa prova? Além de que outra vantagem é que escrever perguntas sobre uma aula te faz ficar atento nela e evita que você acabe dormindo. Mas a principal vantagem é você ter perguntas para praticar depois e relembrar o conteúdo mais tarde. E ao dizer mais tarde, eu quero dizer o quanto antes, logo após o final da aula. Isso nos leva à estratégia número 4, que se chama revisão imediata. Então, após a aula é o momento ideal para você fazer essa revisão rápida. E já que você já anotou as questões durante a aula, agora é o momento perfeito para dar uma olhada nelas. E não precisa ser nada demorado. Na verdade, é bom que não tome muito do seu tempo, porque você não vai ver a aula nem as anotações, você vai ver só as perguntas e tentar relembrar as respostas a partir do que você acabou de ver. Então são só uns 15, 20 minutinhos que você vai se dedicar ativamente. A gente pode inclusive tentar escrever as respostas num papel ou até digitá-las em um material. O máximo que você conseguir se lembrar. Certo, mas vamos dizer que você estava com preguiça de anotar as perguntas ou até dormiu no meio da aula. Isso acontece com todo mundo. Outra forma que você pode fazer a revisão imediata é passar cada um dos slides da aula e tentar explicar cada um daqueles conceitos. Essa é uma forma de revisão imediata que também funciona super bem. Então agora a gente vai entrar nas formas de estudo ativo para o período após a aula. Quando tiver passado pelo menos um dia ou até mais tempo que você assistiu aquele conteúdo pela primeira vez. O seu objetivo agora é ter certeza de que você entendeu todos os tópicos. Uma das melhores formas de usar o estudo ativo nesse momento é usar a função Toggle em qualquer aplicativo de resumos. No meu vídeo sobre o Notion eu falo exatamente sobre isso, mas vou mostrar um pouquinho para vocês aqui também. Vou abrir o meu Notion, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer os resumos, e aqui você pode organizar de acordo com cada aula, assunto e esconder a resposta sobre determinado tópico.
Na aula sobre glomérulo, eu coloco: qual a taxa de filtração glomerular de um adulto? E a resposta é de 100 ml por minuto. Entre 80 a 120 é normal. E eu ainda posso colocar subtópicos para eu ir me aprofundando. Só que depende, por exemplo, da área de superfície do paciente. Então eu posso usar isso para aprender, porque dá para entender como os detalhes complementam aquele conteúdo. Sem perder uma visão do todo, eu posso me aprofundando até onde eu quiser. A próxima forma de utilizar o estudo ativo é usando mapas mentais. Essa pode ser utilizada em qualquer estágio do seu aprendizado, mas é muito melhor quando você já tem uma ideia sobre o assunto. É super simples de se fazer, é só pegar um papel em branco e o tópico que deseja estudar. Daí você começa a puxar setas para fora com tudo aquilo que você se lembrar sobre o conteúdo. Mas é importante lembrar que você não pode só soltar os tópicos soltos na página. Você precisa fazer ligações entre eles, com algo que já está lá no papel. Então você não vai estar se lembrando só de conceitos específicos e soltos, mas também recordando a forma como eles se relacionam. A próxima forma de usar o estudo ativo é muito boa para grupos de estudo. Então se junte com os seus amigos, que o que vocês vão fazer agora é tentar ensinar uns aos outros. Se você não tem o hábito de estudar com amigos, você pode simular como se estivesse dando aula. Algumas pessoas chamam isso de técnica Feynman, em homenagem ao físico Richard Feynman. Mas a única coisa que importa é que você precisa dar essa aula a partir da sua memória. Você não deve ficar olhando as suas anotações nesse momento. E nem é preciso também ficar falando em voz alta. Se você não quiser, não tem problema. Dá para tentar fazendo algo ativo do tipo escrever ou até digitar em um material, como se fosse um roteiro, porque isso te força a selecionar as tuas palavras com bastante cuidado. E a beleza dessa técnica é que você pode direcionar para diferentes públicos. Por exemplo, você pode imaginar que está ensinando crianças de 7 anos de idade. Nesse caso, você vai precisar utilizar as palavras mais simples possíveis. Ou você pode fingir que está ensinando alguém que não estuda ou até que faz um curso diferente do seu. E aí, nesse caso, significa que a gente não vai poder utilizar jargão ou alguns termos que eles possam não entender. Podemos imaginar, inclusive, possíveis perguntas dos nossos alunos e tentar responder aquelas perguntas, explicando o porquê daquilo ocorrer. Dessa forma, ao continuar respondendo, você vai quebrar o assunto nas partes mais fundamentais. Bem, essa próxima fase do aprendizado só funciona quando eu sinto que já criei um conceito básico, estou começando a entender aquele conteúdo e preciso me aprofundar mais. Agora vem a parte que eu vou precisar memorizar os pequenos detalhes daqueles assuntos. Então a próxima forma que eu vou falar é, na minha opinião, a melhor forma para decorar conceitos específicos, como até a prescrição de medicamentos, por exemplo. São os flashcards digitais. Já que eles são portáteis, né? Eu tenho até um tutorial aqui falando sobre o Anki, porque eles já vêm de uma forma aleatória. Você consegue utilizar a repetição espaçada já no próprio aplicativo e ainda consegue levar para todo lugar. Eu uso o Anki quando eu preciso aprender esses pequenos detalhes, até dose de medicamento ou outras coisas específicas, e tem um vídeo inteiro só sobre como começar no Anki. Olha aí em cima. É bacana que também você pode encontrar decks feitos por outros estudantes na internet e baixar. No meu vídeo mesmo, eu explico, e eu vou deixar no link desse vídeo aqui também, como baixar mais de 17 mil flashcards feitos por estudantes da Unifesp. A próxima forma de se usar o estudo ativo é enumerar. Esse método é muito útil para aulas baseadas em problemas, por exemplo, porque funciona de uma forma que você precisa se lembrar das respostas em uma ordem específica, tipo o ABCDE do trauma, que a gente vê no curso de medicina. Quando são como etapas de um processo ou uma lista de coisas que a gente precisa se lembrar sempre na mesma ordem. E perceba como você pode criar os seus próprios mnemônicos para se lembrar dessa enumeração. O método seguinte de estudo ativo é a oclusão. Essa técnica é muito útil, perfeita para você se lembrar de tabelas, gráficos, imagens, todo esse tipo de coisa. Eu acho que é muito interessante utilizar a oclusão quando você vai estudar anatomia ou cirurgia, por exemplo, porque tem várias imagens que precisam ser lembradas. Tem até uma extensão do Anki que faz exatamente isso. Só que dá para fazer, por exemplo, com umas caixinhas que você coloca em cima da imagem, no próprio Word do computador. Quando você for ver a resposta que está embaixo, é só deletar aquele quadrado que você colocou em cima e depois voltar ele para o lugar. A oclusão não se limita a imagens. Você pode escrever um parágrafo, uma frase e ocluir palavras específicas, tipo como se fosse aquelas questões de preencher os espaços em branco. Existe uma extensão no Anki que se chama Close, e ela faz exatamente isso. É super útil e você não precisa gastar tempo fazendo flashcards assim, é só jogar a extensão. Copia um parágrafo da apostila ou da própria internet
e oclui as palavras que você quer. Beleza, pessoal? Então agora a gente está na reta final. Nós aprendemos a informação, conseguimos entender e já estamos, inclusive, sabendo alguns detalhes. Agora, eu começaria a responder questões o quanto antes. É só se lembrar, por exemplo, quando a gente estudava matemática. Isso é muito importante em problemas. Só que também é super importante na medicina e, na verdade, em qualquer conteúdo que você quer aprender. Quando você for atrás de encontrar problemas, perguntas, tenha certeza de que você vai encontrar a resposta daquilo em algum lugar. O ponto principal aqui é você passar a entender por que as respostas certas estão certas e por que as respostas erradas são erradas. Para uma questão de múltipla escolha, por exemplo, de escolha incorreta, é legal que você pode ver as outras 4 alternativas para entender o conteúdo e revisar. Ou até transformar, por exemplo, as questões, os problemas mais interessantes em flashcards. E a última e a mais necessária forma de se utilizar o estudativo é o teste prático. Na minha opinião, essa é a melhor forma de se estudar e às vezes eu faço inclusive antes mesmo de começar a ler o assunto. Responder um teste prático, um simulado, é uma forma obrigatória de se estudar para uma prova. Então, quando eu falo sobre teste prático, você vai tentar simular a sua prova o máximo possível. É diferente de responder os problemas que eu falei antes. Aqui você vai tentar responder tudo e ver as respostas só no final. E ainda tentar em um tempo hábil, né? De uma forma que não demore muito. A coisa mais importante que você vai tirar desse teste prático é descobrir quais são os seus pontos fortes, ou seja, aquilo que você sabe e respondeu consciente, e quais os tópicos que você ainda está fraco e precisa rever. E aí nos últimos dias, nos últimos momentos, antes das suas provas, você pode focar em técnicas de estudo ativo em cima desses tópicos que precisam ser melhorados. Então, aqui foram 12 formas de se colocar o estudo ativo no seu dia a dia. Eu sei que vocês querem sair aplicando e testando todos os métodos de uma única vez, mas é o seguinte, ninguém utiliza todos esses métodos sempre. Se dê um tempo necessário para testar, aprimorar e digerir cada uma dessas informações que eu falei. Em breve sai um vídeo sobre repetições passadas, a segunda melhor estratégia de estudo segundo a ciência. Se você estiver vendo isso no futuro, é só clicar aqui ao lado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.